Olá, amigo ligado na programação da TVT e você que nos assiste por um dos nossos distribuidores ou pela internet. Estamos começando o programa Brasil Consciência desta semana, uma realização do SINDCT, o sindicato que representa os servidores públicos federais do INPE, do DCTA, do CEMADEM e da Agência Espacial Brasileira. E no programa de hoje a gente vai discutir a atuação das agências de fomento. Você vai ver uma entrevista exclusiva com o presidente do CNPq, que vai esclarecer, entre outras coisas, a polêmica sobre a repatriação de cérebros. Você também vai ter informações sobre as medidas encaminhadas pelo governador Tarcísio de Freitas à Assembleia Legislativa. Uma mudança na Lei de Diretrizes Orçamentárias pode reduzir em 30% o montante destinado a institutos públicos de pesquisa ou a FAPESP. Uma audiência pública para discutir o tema foi realizada às pressas na semana passada na Assembleia Legislativa do Estado. E a gente mostra um pouco do que aconteceu para você agora. Nós, como eu já disse, nós tivemos essa preocupação, fizemos já uma emenda para manter o 1% no repasse que o governo do Estado faz todo ano para a FAPESP. Entendemos que é uma decisão absolutamente inconstitucional, porque fere a Constituição estadual, mas o governador, ele é o seguinte, quando ele quer tomar uma medida que a seu favor sempre, que a gente sabe que são inconstitucionais, em alguns momentos ele se apega à Constituição Federal, como é este o caso. Em outros momentos, ele se apega à Constituição estadual, como foi agora recentemente no caso das terras devolutas, que foi votada aqui, que nós votamos contra, e que ele lançou mão dos artigos colocados, a sua interpretação que eles deram foi voltada para a Constituição estadual, quando a Constituição Federal proíbe esse tipo de venda, que são terras devolutas, que são terras do Estado. Enfim, e agora me parece que é também essa a intenção dele para com essa decisão de mandar essa redução de investimentos sobre a pesquisa, a ciência, a inovação, o desenvolvimento no Estado de São Paulo. Nós sabemos como a FAPESP é importante para isso, quanto que ela destina de recursos nessas parcerias que ela faz, seja com as universidades públicas, seja estaduais, com as universidades públicas federais, com as universidades privadas, com o setor privado, enfim, a FAPESP é um importante centro para estimular a pesquisa no Estado. Não se faz pesquisa se não houver investimentos, principalmente investimentos públicos, que tornam a pesquisa aquilo que ela tem que ser, mais neutra, sem lado, mais imparcial, isso tudo que nós buscamos. Muito bem, e para falar sobre essa questão, a gente está aqui com a presidente da Associação de Pesquisadores Científicos do Estado de São Paulo, a APQC, Helena Dutra Lutgens, que vai tentar nos transmitir aí a posição da academia, dos pesquisadores, com relação a essa ameaça na verba das bolsas. Lembrando para você que nos assiste, que não é da área acadêmica, que não participa do meio acadêmico, que as bolsas são a principal forma de manutenção de muitos pesquisadores nos institutos, não só no estado de São Paulo, como também nos institutos federais em todo o Brasil. Boa tarde, doutora Helena, obrigado por você ter atendido ao nosso convite. Da audiência pública para cá, quais foram as movimentações, as posições que vocês receberam do governo do estado? Boa tarde. Boa tarde, Edmond. Obrigada pela oportunidade de falar sobre esse assunto, da importância da ciência e da importância de investir na ciência. Ciência não é gasto, ciência é investimento. Então, a audiência pública deixou bem claro o quanto a redução do recurso para a FAPESP, que é a nossa principal agência de fomento à pesquisa no estado de São Paulo,
pode prejudicar o andamento de projetos muito relevantes para o desenvolvimento do próprio Estado de São Paulo. Então, a gente tem se mobilizado no sentido de levar essa informação para a sociedade, para que a própria sociedade indique, necessita do resultado da pesquisa, do resultado da ciência, e que a ciência tem que ser o investimento, né? Não se pode cortar recurso para a ciência. E a gente tem se envolvido também com os demais setores que serão afetados, como as universidades e outras instituições de pesquisa. É muito importante lembrar que o resultado da ciência de São Paulo ele é relevante para o país todo, não só para São Paulo. Então, São Paulo é a locomotiva aí da ciência no país, e é muito importante que a gente possa manter o recurso da FAPESP. Só para dar alguns dados sobre a importância dessa locomotiva, a FAPESP é a terceira maior agência de fomento do país, só perdendo para as agências federais. No atual momento, nós temos em andamento 9.298 bolsas, quase 9.300 bolsas. E a importância nacional, como vocês devem bem lembrar, por exemplo, durante a pandemia, coube ao Instituto do Butantan, né, de São Paulo, desenvolver aí a primeira vacina pronta para ser aplicada nos brasileiros numa luta muito grande, principalmente contra órgãos governamentais, contra entes do governo que não queriam o desenvolvimento de vacina. Qual é a posição que o governo do estado, que o secretário de Ciência e Tecnologia tem transmitido a vocês e a FAPESP sobre essa medida? Existe uma informação de que o corte não atingirá a FAPESP. Isso está claro? Isso não está claro na LDO. Então, a nossa reivindicação é para que seja retirada do texto essa abordagem sobre a FAPESP, porque no texto da LDO fica explícito que haverá, sim, um corte de 30% do recurso da FAPESP. Isso vai abalar demais a pesquisa das universidades e dos institutos de pesquisa do Estado. Porque tem a questão das bolsas, como você mencionou, que são fundamentais para a formação de pesquisadores, para a manutenção de pesquisadores, né, em pós-graduação e tudo mais, e também os recursos destinados especificamente aos projetos, para compra de material, para viagens, para, enfim, recursos financeiros destinados a projetos. E isso não pode ser reduzido, né? É inadmissível isso. Mas a gente não teve ainda uma posição oficial do governo dizendo que não haverá esse corte, né? Isso ainda não aconteceu, mas esperamos que aconteça. Alguma mobilização parlamentar no sentido de tentar mudar a lei durante a votação da mesma? Na própria audiência pública que você mencionou, da deputada Beth Sayão, foi dito, sim, que há uma mobilização da Assembleia, né, de parte da Assembleia, pelo menos, no sentido de retirada desse trecho da LDO que afetará o recurso financeiro da pesquisa no Estado, então, atingindo diretamente a FAPESP. De uma maneira mais específica, o que a senhora pode imaginar que aconteça se a gente cortar 30% dos recursos da FAPESP? Corta 30% de bolsas novas imediatamente ou algumas pesquisas terão que parar? Eu acredito que as duas coisas, né? Corta-se recurso de projetos e reduz-se o número de bolsas. Se não as atuais, pelo menos as vindouras, né? Então, quem tem
bolsas, sei lá, se tem uma entidade tem 10 bolsas, passará a ter 7, né? E isso são 3 pesquisadores a menos em formação, né? E além de cortar recursos para projetos, porque quando você tem um projeto de pesquisa e você depende de recursos de agência de fomento, você tem que encaminhar esse projeto e pedir o recurso, mostrar a importância do projeto e a necessidade do recurso, né? Para que será, em que será investido. Se esses projetos não forem aprovados, né, muitas vezes a continuidade de projetos também pode ser interrompido, projetos que são fundamentais. A gente tem nos institutos de pesquisa vários projetos em andamento que estão avançando em função de recursos vindos da FAPESP, né? Então, há uma necessidade do governo do Estado investir nessas pesquisas, nos institutos de pesquisa que estão bastante defasados, né? Então, com redução de quadro de funcionários, com salários muito aquém, né, do que se espera de um pesquisador científico, e também não se tem recurso para investir efetivamente nos trabalhos. Então, a gente depende de conseguir recursos fora, normalmente de agências de fomento, como a FAPESP ou o CNPq. Então, assim, além de haver um investimento direto, ainda se pretende reduzir o investimento da FAPESP. Doutora Helena é uma das maiores autoridades em preservação ambiental, mestre e doutora na área aqui no estado de São Paulo, defensora da proteção ambiental no estado. A senhora está envolvida em algum projeto nesse momento ou tem conhecimento de projetos dessa área em que tem bolsista FAPESP trabalhando, se formando, mestrando, doutorando? Olha, nós não temos, eu não tenho projeto específico que eu esteja coordenando com fomento. Eu estou, no momento, dedicada muito à causa da carreira de pesquisador científico, né? Que a presidência da PQC exige bastante. Tenho projetos, mas não projetos que dependam de recursos da FAPESP. Agora, na área ambiental, a gente tem sim, uma possibilidade e tem projetos acontecendo, né? Por conta de recursos da FAPESP, a gente já desenvolveu projetos fundamentais no sentido de criação de unidades de conservação, um projeto que definiu as áreas de interesse no Estado para a criação de unidades de conservação, onde estavam essas áreas prioritárias para se criar unidade de conservação. Isso foi feito da FAPESP, junto com o Biota FAPESP, que é um projeto grande na área de meio ambiente, que foi muito importante para o Estado, trouxe resultados muito significativos de manutenção, de biodiversidade, de grandes felinos. Então, a gente já participou de projetos grandes mesmo na área de conservação com recursos da FAPESP. Agora, a gente tem vivido um período de desmonte das instituições de pesquisa. Inclusive, foi dito na audiência pública pela minha colega, né, a vice-presidente da PQC, a questão importante da extinção dos 3 institutos na área de meio ambiente, que ocorreu no governo passado, mas que continua aí sem uma solução. Então, a gente espera que, num momento como esse, de crise ambiental, de vivermos uma situação dramática na questão ambiental, está afetando duramente o país, que se tenha a consciência da necessidade de investir na ciência para que a gente possa desenvolver políticas públicas calcadas no conhecimento e não no achismo ou em interesses específicos, para se buscar soluções
reduzir o sofrimento da população, a encontrar saídas, né, no sentido de diminuir os impactos dessa crise climática sobre a sociedade e de buscarmos mesmo alternativas para seguirmos, né, com o planeta e não sermos aí temos que apiar sem contra a vontade. Então, você sabe o que é apiar, né, Edmund? Ou não? Eu moro no interior, então apiar para mim, apia, né? Então, assim, desce, sai fora, né? Não fique mais aqui. Então, a gente está correndo esse risco. De algum momento, o planeta nos colocar para fora. E a gente precisa buscar saídas. E buscar saídas, essas saídas estão certamente no conhecimento. E precisamos investir no conhecimento. E não tirar recursos ou encolher projetos, diminuir o investimento em formação de pesquisadores, que são as bolsas tão fundamentais. Está na hora de reconhecer o papel da ciência. Está na hora, não, isso já devia ter acontecido, mas estamos vivendo um período de muito negacionismo, tanto da ciência como das próprias mudanças climáticas ou da crise ambiental que estamos vivenciando, né? Então, estamos dentro do furacão negando que ele exista. E a gente precisa investir na geração de conhecimento e não negar esse fator tão importante. As fundamentais reservas de água. Muito bem, eu quero agradecer demais a presidente da Associação Paulista de Pesquisadores, a Helena Dutra Lutgens, pela participação aqui no nosso programa, as informações, e a gente segue acompanhando a questão, aguardando novas informações sobre a possível reversão dessa mudança na Lei de Diretrizes Orçamentárias de São Paulo. Muito obrigado, doutora Helena. Obrigada, Edmund. Muito obrigada mesmo pela oportunidade. O programa Brasil Consciência vai para um rápido intervalo e, na sequência, a gente entrevista o presidente do CNPq, Ricardo Galvão. Um instante só, não sai daí. Muito bem, amigo do programa Brasil Consciência, a gente volta e continua falando de importantes agências de fomento que concedem bolsas a pesquisadores brasileiros. Falamos da FAPESP no primeiro bloco e agora a gente fala do CNPq. E sobre isso nós estamos aqui com ninguém mais, ninguém menos do que o presidente da organização, o físico Ricardo Magnus Galvão, que nos dá aí o prazer de nos conceder essa entrevista agora como presidente do Conselho Nacional de Desenvolvimento Tecnológico, Científico e Tecnológico. Você que acompanha o nosso programa sabe que Ricardo Galvão foi diretor do INPE e como diretor do INPE ele já deu entrevista, já havia dado entrevista aqui pra gente. Muito boa tarde, doutor Ricardo, obrigado por você ter atendido ao nosso convite e eu gostaria de começar essa nossa conversa, esse nosso bate-papo, falando um pouco de um evento que aconteceu aí nos últimos dias, a homenagem que o CNPq prestou a César Lattes aí em Brasília, com participação, na verdade, com realização do CNPq. Vamos dar uma olhada em algumas imagens do evento. Sessão solene em homenagem ao Dia do Físico. Essa sessão foi requerida pelo deputado Daniel Almeida, esse que vos fala. Agora sim, convido a todos para assistir ao vídeo institucional. Iremos celebrar o centenário do físico César Lattes, um dos maiores nomes da ciência brasileira, cujo legado ressoa através do tempo, moldando o panorama científico mundial. Para César Lattes, nascido em 11 de julho de 1924, em Curitiba, a jornada científica começou cedo, revelando uma grande curiosidade e avidez pelo conhecimento. Lattes, juntamente com seus colegas, protagonizou um capítulo crucial na história da física de partículas. Seus experimentos pioneiros com os raios cósmicos na década de 40 revelaram o meson pi, partícula subatômica que garante a coesão do átomo.
A descoberta confirmou a teoria apresentada pelo físico japonês Hideki Yukawa, que desde 1935 já defendia a existência dessa partícula. Sua descoberta marcou o início da chamada física de partículas elementares, ou física de altas energias. Foi também um grande líder no meio científico brasileiro e contribuiu de forma significativa para a criação de instituições que até hoje integram o Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia, como a CAPES, o Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, CBPF, e o CNPq. Lattes configurou entre os autores do artigo que comprovou a existência do meson pi, em 1947. Mas foi Cecil Powell, líder do grupo de pesquisa, que foi agraciado com o Prêmio Nobel de Física em 1950. Nessa época, Lattes ainda era considerado um cientista jovem e vindo de um país com pouca tradição científica. Ainda assim, entre 1949 e 1964, Lattes foi indicado 7 vezes ao Nobel de Física. Em 1948, com apenas 23 anos, Lattes recebeu o título de doutor honoris causa da Universidade de São Paulo. Lattes dedicou sua vida também à formação de recursos humanos, inspirando gerações futuras a explorar os mistérios do universo. Seu legado perdura nas mentes que ele moldou e nas descobertas que continuam a ecoar em laboratórios de todo o mundo. O nome de Lattes fundamentou a apresentação do Projeto de Lei 164, de 1948, que propunha a criação do CNPq, que, em sua homenagem, deu seu nome ao sistema utilizado para cadastrar cientistas, pesquisadores e estudantes. A plataforma Lattes, atualmente, é uma base de dados de currículos e instituições de todas as áreas do conhecimento. O currículo Lattes registra a vida profissional dos pesquisadores, sendo elemento indispensável à análise de mérito e competência dos pleitos apresentados a quase todas as agências de fomento no Brasil. Hoje, ouvimos vozes que celebram não apenas a ciência de César Lattes, mas também o homem por trás dos experimentos revolucionários. Seu impacto vai além dos números e equações. É um legado de determinação e paixão pela descoberta. César Lattes é um dos poucos brasileiros a figurar na Biographical Encyclopedia of Science and Technology, de Isaac Asimov, bem como na Enciclopédia Britânica e no Oxford Companion of the History of Modern Science. Ao celebrarmos o centenário de César Lattes, lembramos não apenas de um físico notável, mas de um brasileiro que desafiou os limites do conhecimento. Que o seu legado inspire as futuras mentes curiosas a explorar, questionar e moldar o futuro da ciência. Então, agradeço muito, essa homenagem é muito merecida. Ele foi importantíssimo na criação do CNPq, duas instituições que calam na minha alma, o CNPq e o CBPF. E foi importantíssimo. Agradeço a homenagem ao Dia do Físico, novo projeto do governo da nova industrialização. Pode ter certeza, não teremos um desenvolvimento sustentável, socialmente justo e equânime nesse país sem grande contribuição da ciência, em particular da física. Muito obrigado a todos. Muito bem, doutor Ricardo. Como é que é para o senhor, físico, assim como Lattes, participar, realizar, ser promotor dessa homenagem com a participação, inclusive, das filhas dele no plenário? Bom, boa tarde, Edma. Uma satisfação novamente estar contigo e com os que assistem a esse canal, que é bastante importante, e já tivemos a oportunidade muitas vezes de dar informações no passado, né? Essa cerimônia, na verdade, foi uma audiência especial no Senado, na Câmara Federal, né? Foi muito importante também porque foi junto com o Dia do Físico, que o Dia do Físico também é uma lei que instituiu o Dia do Físico também com o mesmo dia que nós comemoramos o aniversário do César Lattes. Para mim foi especialmente tocante, Edmo, porque eu o conheci pessoalmente, né? Quando eu trabalhei em Campinas, Universidade Estadual de Campinas, quando eu voltei do doutorado, de 76 até 82, que eu estava lá, o Lattes era professor da Unicamp. E, por acaso, eu morava na cidade universitária, próximo de Campinas, próximo da universidade, em volta da universidade. Em frente à minha casa, morava um pesquisador, que foi diretor do CBPF, Alfredo Marques, que era amigo íntimo do César Lattes. E o César Lattes o tinha trazido
para Campinas para ajudá-lo nos seus experimentos. E o Lattes ia muito na casa de Alfredo Marx, né? Então, através desse colega comum, Alfredo Marx, acabei ficando amicíssimo do Lattes, não vou dizer amicíssimo, mas bastante conhecido do Lattes, e tive, então, a satisfação de muitas vezes aprender um pouco das coisas que ele pensava. E ver as 3 filhas dele foi mais tocante ainda, porque uma delas, agora não me lembro se era a Maria Tereza, que era mais nova, mas uma delas era um pouco mais nova, já era mocinha e ia lá de vez em quando, acho que até já era casada, e eu a conheci. Então, ver as 3 filhas do Lattes novamente me trouxe memórias de quase 50 anos, 40 anos, 45 anos atrás, do tempo César Lattes, né? E tive, inclusive, a oportunidade de falar um pouco sobre ele. E o mais importante, mais do que um físico, Edmund, gostei muito desse evento, porque é também um exemplo para os jovens brasileiros de um pesquisador brasileiro que ganhou fama internacional, e se hoje nós temos dificuldade, ele teve muito mais dificuldades ainda. Muito jovem, ele enfrentou dificuldades, e algumas bastante grandes, inclusive, para fazer os experimentos que ele fez na Monte Chacaltaya, mas ele os enfrentou todo. E também, lembre que ele começou a trabalhar logo depois da guerra, numa época que o Brasil estava atravessando momentos difíceis, né? Uma época de domínio, um certo pensamento fascista, até mesmo no país, mas ele enfrentou tudo e foi rompendo barreiras, e isso é um exemplo aos jovens, de como quem tem essa semente da ciência e da realização no espírito, né? Enfrenta essas dificuldades. Como o senhor demorou um tempinho para voltar aqui no nosso programa, foi acumulando umas demandas, né? E a gente tem um assunto. Primeiro, a gente vai tratar de um assunto um pouco mais recente. A academia, algumas lideranças da academia, algumas pessoas ligadas à SBPC, por exemplo, deram entrevista para a gente criticando a medida que vocês anunciaram para repatriar cérebros, um programa que vocês anunciaram que dá um fomento especial, uma bolsa especial para o pesquisador que está no exterior, para ele retornar ao Brasil. Vamos dar uma olhadinha no depoimento que nós escolhemos. É importante dizer que a comunidade científica já vinha discutindo em amplo diálogo com as agências de fomento a necessidade de que o governo brasileiro, o Estado brasileiro, pudesse formular uma estratégia de repatriação e também retenção dos nossos talentos, dos nossos pesquisadores no Brasil. Então, naturalmente, Edmond, que é importante colocar a iniciativa como uma iniciativa oportuna e importante, mas é preciso que a gente avalie as condições que essa iniciativa está sendo colocada. Então, num primeiro momento, eu diria que o time de lançamento foi um tanto inadequado, considerando que nós temos aí, nesse momento no Brasil, um movimento de discussão de várias universidades públicas em torno da necessidade das melhores condições de trabalho nos ambientes de pesquisa e na remuneração dos pesquisadores que lá estão. Nós temos uma discussão, uma construção de uma política nacional, uma estratégia nacional de ciência, tecnologia e inovação para 10 anos, né? Essa fase preparatória da conferência. Nós temos uma discussão muito forte de alinhamento dessa política nacional de ciência, tecnologia e inovação à política industrial, a NIB, né? Recém-lançada. Temos também o plano de transição ecológica, né? Lançado no início desse governo em 2023. Tudo isso nos traz, inclusive, demandas ou escolhas de prioridades claras, né? Em relação à soberania, que a ciência é fundamental nesse nível de aplicação. Então, quando a gente fala em estratégia de retenção, inclusive no prazo dos 48 meses de apoio, e até para a chegada desses talentos e a retenção também, a fixação daqueles que aqui estão, é importante que essa estratégia seja clara dentro desse universo de agendas que estamos nesse momento tratando. E eu me referi aos INCTs, que são 200, como um exemplo, mas não apenas os INCTs, Edmond. A gente tem as grandes infraestruturas de pesquisa, vamos citar aí o Sirius, que vai ser beneficiado com o PAC 3 para dobrar a sua capacidade
de processamento, né? Hoje são 10 linhas de luz síncrono, vai passar a ter 20, ou seja, o dobro da capacidade de atuação. De que forma parte desses pesquisadores, que a gente gostaria de ter um pouco mais de informação de quem são, em que áreas atuam, quais são as linhas de pesquisa que desenvolveram, que relações estabeleceram lá fora. É importante também colocar que grande parte dessas iniciativas de pesquisa requerem redes de conhecimento globais. Então, nós estamos falando de efetivas parcerias com instituições externas. Então, é o detalhamento dessa estratégia que nos parece ser extremamente urgente. Muito bem, doutor Galvão. E aí, o que o senhor acha deste posicionamento? Teve muito debate acadêmico com esse pessoal para o senhor propor a medida de repatriar cérebros? Bom, Edmond, então, o primeiro ponto que eu gostaria de colocar é que essa reação que teve na academia, nós já esperávamos, de uma certa forma, porque nos 6 anos que nós tivemos de muita dificuldade no sistema de ciência e tecnologia, né, ah, ah, trouxe aos cientistas muita dificuldade, falta de recursos, redução do número de bolsas, em investimento, em fomento, né? Aliás, eu quero aproveitar isso e fazer um pequeno parênteses, Edmundo. Quando apresentasse o CNPq, disse que é uma das agências que fornece bolsas para a ciência brasileira. O papel principal do CNPq não é bolsas, é fomento para a pesquisa. Botar recurso no laboratório, investigação nas empresas, esse é o papel principal. É só um parênteses, eu fecho parênteses, né? Então, nós já esperávamos, Edmundo, que ia ter uma certa reação, né? Porque com a entrada do governo Lula, né, havia uma ansiedade muito grande de uma recuperação mais rápida do sistema de ciência e tecnologia, né? Mas o que foi destruído em 6 anos não se reconstrói tão facilmente assim, né? Leva um tempo e você tem que fazer dentro das condições de vínculo orçamentário das propostas do governo e atendendo outras demandas também. Muito bem. Esse projeto, que então, nós chamamos de Conhecimento Brasil, repatriação de talentos, que muita gente coloca, né? Na verdade, ele não foi um projeto criado só no CNPq. Ele é um projeto financiado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que é um fundo feito, né, por recursos que vêm de empresas de várias áreas, petróleo, energia, eletricidade, transporte e vários outros, né, que aportam recursos para esse fundo que foi criado no final do governo Fernando Henrique. E esse fundo ele é regulamentado por lei. Então, para onde vão os recursos desse fundo, né, é decidido pelo Conselho Deliberativo do FNDCT, né, que eu faço parte como representante do CNPq. E esse conselho reestruturou completamente a forma pulverizada como os recursos eram usados no governo passado, principalmente como o ministro da Fazenda fez, pulverizando esses fundos. Foi completamente reformulada a sua utilização, colocada em 10 objetivos estratégicos. Um dos objetivos é esse projeto Conhecimento Brasil, né? E esse projeto Conhecimento Brasil, primeiro eu quero fazer um comentário que realmente tivemos a infelicidade de o anúncio sair um pouco antes, mas muito próximo do acontecimento das greves, né? Que eu reconheço são greves com razão. O salário dos professores universitários há muito tempo não aumenta, né? Só que isso está planejado há 7 meses atrás, 8 meses atrás. Então, isso vinha sendo planejado o ano todo, né? Estava marcado o prazo de lançamento, nós não podíamos antecipar que ia acontecer a greve, né? Como aconteceu a greve logo depois, naturalmente isso aumentou o nível de um certo sentimento, talvez, de escórnio, né? Que estamos em greve, está saindo esse recurso, né? Mas que não é justificado, porque, como eu disse, é um projeto muito mais feito anteriormente. Por que nós fizemos isso, Edmund? Porque muito tempo o Brasil manda a gente para fora, né? Mas desde o programa Ciências Sem Fronteira, muitos brasileiros foram para fora.
E muitos não retornaram, muitos porque não quiseram, mas a maioria por falta de oportunidade no país. Inclusive, muitos que quiseram retornar não conseguiram, e pior ainda, muitos deles são obrigados a pagar de volta o que foi investido neles, né? Aliás, um dos primeiros despachos que eu tive que assinar no CNPq, logo que eu assumi, foi com o coração bastante contrito, porque foi um caso de um aluno de Ciências Sem Fronteiras, que eu acho, se não me engano, da área de botânica, que foi fazer doutoramento na Inglaterra, acabou o doutoramento, retornou para o Brasil, né? E aqui no Brasil não conseguiu emprego. E aí ele aplicou para uma bolsa de pós-doutoramento do CNPq e não conseguiu a bolsa. Mas como ele fez um bom trabalho de doutorado, ele conseguiu uma oferta do King's Garden, em Londres, para trabalhar lá. Então ele voltou, fez esforço e voltou. O que aconteceu? Foi obrigado a pagar 850 mil reais. Eu tive que assinar isso, porque quando cai na dívida ativa da União, não há o que o CNPq possa fazer mais. Então, claramente, estava mancando a iniciativa do governo de mandar a gente para fora e não manter a oportunidade de retornar para o país. E depois que muita gente fala que muitos pesquisadores brasileiros estão lá, já estão em posição garantida no volta, isso não é a realidade, em geral. Tem muitos que estão, um aluno meu, um dos últimos alunos meu, doutorado na USP, agora é um pesquisador de alto nível em Princeton, por exemplo, provavelmente ele não retorne, né? Mas eu estive na Casa do Brasil em Madrid, depois estive em Portugal, estive em Palaiseau, com estudantes brasileiros de uma associação chamada Brasa, estive no ano passado no Brasil Conference em Harvard e MIT, e a ministra Luciana Santos teve reunião com pesquisadores brasileiros, muitos que estão na Europa, em Londres, no ano passado. Existe a demanda de muitos de ter uma oportunidade para retornar no Brasil, porque muitos deles estão lá, estão bem empregados, mas geralmente contrato de 3 anos. Eles trabalham para alguns pesquisadores, têm contrato de pesquisa e trabalham. Tem alguns que estão em posições permanentes, mas não são tantos assim como esses críticos colocam, né? Então, nós resolvemos fazer um programa, e esse programa, então, para atrair, tem 3 vertentes, eu vou colocar cada uma delas, né? A primeira é para atrair pesquisadores que fizeram o doutorado ou pós-doutoramento no exterior, que estão no exterior, ou que fizeram lá, já retornaram para o Brasil e estão desempregados ou com bolsa muito baixa. Então, não é só para atrair quem está lá. Quem fez pós-doutoramento no exterior, ou doutoramento, e retornou ao Brasil e não está sem emprego, ele poderá aplicar para o primeiro programa. Primeiro ponto é que a comunidade não quis ver isso, sabe? Tem a possibilidade deles retornarem, né? E aí nós tínhamos que dar uma bolsa que fosse atrativa. No começo, nós pensamos até em dar um contrato temporário de trabalho, que seria mais interessante. Mas muitas universidades não têm como fazer isso legalmente. O CNPq não pode contratar, teria que passar o recurso para a universidade para ela contratar. Muitas me informaram que não conseguiriam fazer isso legalmente. Algumas, como a USP, disse que conseguiria através de uma fundação de apoio, né? Mas muitas não. Então, resolvemos dar a bolsa, né? Qual o valor da bolsa? O valor da bolsa, nós procuramos igualar o valor da bolsa ao salário de um professor adjunto numa universidade federal, porque também é o valor do salário médio recebido por um pesquisador na França e na Europa. Esse valor, nós não teríamos condição de dar muito mais, mas que seja pelo menos equivalente, com alguns atrativos. O primeiro atrativo é que ele, retornando para uma instituição de pesquisa, ele terá um enxoval de 400 mil reais para instalar seus próprios laboratórios ou aportar para o laboratório onde ele venha trabalhar. Então, para muitas universidades, é uma atração trazer essa pessoa. Além de ele vai ter ajuda de custo para o seguro de saúde e para pagar como autônomo, né, o INSS. Agora, isso é por 4 anos. Algumas pessoas falam, não há como garantir que ele vai ficar. Não há mesmo. Não há como garantir. Não existe país do mundo que te dê um emprego e fala, está garantido para toda a vida, a não ser que seja japonês no Japão. Fora disso, não existe isso, né? Então, nós queremos dar uma oportunidade para que ele venha, para que ele retorne, se instale
em a universidade de pesquisa, nós estamos dando prioridade, 40% disso tem que ir para instituições de pesquisa no norte, nordeste ou centro-oeste, sendo que desses 40%, quase metade é para o norte, região amazônica nós queremos. E eles podem vir para instituições de pesquisa ou para empresas, porque dentro do programa do governo, inclusive do MDIC, de nova industrialização, nós estamos conscientes que a empresa brasileira não vai entrar na nova economia do conhecimento, inovando, se não investir fortemente em doutores nas suas próprias empresas. Então, isso é uma vertente que o CNPq vai fazer. A segunda vertente, que é muito importante, que os críticos resolveram ignorar, mas que é muito importante, é que é óbvio que muitos pesquisadores brasileiros que estão fixos, estão em boas condições lá, não vão querer retornar. Mas muitos deles têm muito interesse de estabelecer colaboração com o Brasil. Então, nós estamos aportando da ordem um pouco mais de 200 milhões de reais para projetos de formação de rede de pesquisa entre pesquisador no Brasil e pesquisador brasileiro no exterior, que possa fazer projetos de pesquisa conjunta, inclusive intercâmbio de pesquisadores e alunos. Ou seja, nós estamos usando a nossa diáspora que está fora como uma âncora para fortalecimento da pesquisa científica no Brasil. Eu acho que isso é muito importante, é inovador, nunca tinha sido feito dessa forma. Então, essas duas vertentes vão ser aportadas com recursos do FNDCT, que vão ser passados para o CNPq. A terceira vertente, que é mais de 500 milhões, vão ser recursos que vão estar na FINEP, como subvenção para empresas que queiram trazer mestres e doutores. Aí até mestres dentro do programa de nova industrialização do governo brasileiro, principalmente, talvez, na área de TI. Por isso que nós incluímos, inclusive, mestres, que fizemos levantamento. O Brasil tem uma deficiência da ordem de 200 ou mais especialistas em TI. E muitos dos brasileiros que estão fora, ou que podem fazer isso, eles não são doutores, porque para TI, às vezes, a pessoa não vai para o doutoramento, né? Então, isso vai ser uma outra iniciativa muito importante, que não foi lançada do nada. Isso faz dentro dessa proposta do governo de ajudar empresas na nova industrialização com inovação. Não fazer a mesma coisa que se fazia no passado, para ser um pouquinho mais competitivo dentro do cenário da economia do conhecimento. E, finalmente, algumas das críticas que aconteceram, por que esses recursos não foram usados, por exemplo, para aumento de salário? Porque não é possível, não é permitido isso. Os recursos do FNDCT, por lei, têm que ser projetos estratégicos com duração prevista. Eu não posso pegar esse recurso e colocar no MEC para pagar salário. Então, muita gente sabe disso, mas mesmo assim critica. Não existe essa possibilidade legalmente. Então, esse esclarecimento, agradeço a tua pergunta para dar esse esclarecimento. Só uma dúvida e uma curiosidade. No caso das empresas, da segunda vertente que o senhor falou, o pesquisador que vem com o enxoval, ele pode investir isso na empresa, comprar um telescópio para a empresa poder fazer algum tipo de Para a empresa trabalho? não tem enxoval. Para a empresa não perfeito. tem enxoval. Certo? Para a empresa não tem enxoval, e a vantagem para a empresa é a empresa pode suplementar a bolsa com o salário que ela quiser dar. Então, a grande atração é isso. Certo? Inclusive, a própria Embraer está interessada nisso. O Ministério, o brigadeiro, esqueci o nome dele, mas o chefe de pesquisa do Ministério da Defesa veio ter conosco, está interessado nisso. O reitor do ITA veio conversar comigo, ele está interessado em talvez usar esse programa para atrair pesquisadores, para serem professores do ITA de Fortaleza. Então, se forem, agora, aportar, os 400 é só para a instituição de pesquisa. Para as empresas com subvenção, não. É que não deixa de ser interessante para o instituto de pesquisa que estiver precisando de um equipamento novo, trazer o pesquisador e já traz o equipamento novo que integra. Trabalhar naquela área. E vocês têm uma expectativa? A gente gostaria de trazer em torno de 2.000 pessoas. O senhor falou de regionalidades, né? Norte, Nordeste, Centro-Oeste. Existe uma área específica, por exemplo, TI ou inteligência artificial, uma área prioritária, digamos assim? Isso foi até uma
das críticas que apareceram, que talvez devia priorizar algumas áreas, mas nós resolvemos não fazê-lo, porque nós não temos um levantamento exato das necessidades. Muita gente fala que precisa de investir nisso, daquilo, mas tudo daí tem que ser feito com dados, né? Então, nós não priorizamos áreas, né? Até algumas pessoas estranham, porque até na área de humanidades é possível. Muita gente estranha isso, mas hoje em dia, com os novos desenvolvimentos, principalmente inteligência artificial e várias aplicações, nós podemos ver no exterior que tem até brasileiros da área de humanidade trabalhando em empresas, que muitas empresas estão precisando agora, em várias de seus programas, especialistas em humanidades, em algumas áreas, né? Então, nós não temos essa informação, então não especializamos. O programa foi dimensionado para da ordem de 1.000 bolsas. Pode ser um pouco mais, um pouco menos, depende dos valores, depende de quantos apareçam. Muito bem, o programa Brasil Consciência vai para um rápido intervalo e na sequência a gente continua falando com o presidente do CNPq, Ricardo Magnus Galvão. Instante só, não sai daí. Terceiro bloco, o programa Brasil Consciência de volta, e a gente continua aproveitando aqui a presença do presidente do CNPq, Ricardo Magnus Galvão, para trazer informações em primeira mão para você. Como eu estava dizendo anteriormente, hoje o Núcleo de Estudos da Fiocruz está debatendo os desafios que o CNPq terá a participação da entidade no processo de reconstrução do país. O evento está acontecendo no mesmo dia dessa entrevista e, assim, de bate-pronto, sem combinar nada, vou perguntar para o Dr. Galvão se ele sabe do que se trata e quais são as informações úteis que podem estar saindo disso aí para a gente discutir o rumo do país. Não só sei do que se trata, Edmond, mas aconteceu um pouco antes, eu fui entrevistado. E eu informei, eles questionaram várias coisas sobre as políticas do CNPq, né? Como nós vamos fortalecer o investimento, porque o CNPq, um anseio muito grande, principalmente o pessoal da Fiocruz, mas da comunidade em geral, é que o CNPq tenha muito mais recursos para fomento, para estimular chamadas, por exemplo, tem uma famosa que é a chamada universal, que é uma chamada aberta que o CNPq faz para todas as áreas, que é a coisa mais básica, para atender ciência básica, etc., que os recursos que nós tivemos para ela, lançamos no ano passado muito pouco. Para você ter ideia, nós colocamos na ordem de 300 milhões de reais, tivemos 9.700 propostas, conseguimos atender da ordem de 2.700. Então, há uma preocupação muito grande da comunidade científica de que o CNPq tenha mais recursos para fomento de pesquisa, para principalmente a Fiocruz, que é uma das instituições do orgulho do país em pesquisa na área médica, né? Então, essa foi uma discussão. Tivemos até um pouco de discussão sobre reconhecimento Brasil, né? Tivemos uma discussão muito profunda que está preocupando a comunidade científica sobre o chamado Programa Ciência Aberta, e disponibilizar toda a pesquisa científica de forma gratuita. Está trazendo vários problemas para a ciência brasileira, inclusive para o CNPq. Então, foi uma discussão muito assim, para mim foi muito compensadora e animadora, me trataram muito bem, muito educadamente, não é mesmo? Nas discussões, às vezes, de diferença de opinião, mas que é muito importante para o CNPq para traçar a linha futura de como nós vamos evoluir, né? Evoluir, porque o CNPq, o Edmund, não é uma instituição, uma agência de fomento separada da comunidade científica. Tudo que é feito pelo CNPq não sou eu, os diretores ou os servidores daqui que decidem quanto à política. É a própria comunidade científica que tem seus representantes no CNPq. Nós temos 48 comitês assessores de área, que essencialmente julgam os projetos de pesquisa, definem o que vai ser feito. Esses não são servidores do CNPq, é a comunidade científica que indica. E o CNPq é regulamentado, regido assim nas suas ações pelo Conselho Deliberativo, que é todo formado por representantes da comunidade científica e de empresas também. Tem representante da ANPEI, CNI, assim por diante. Então, esse diálogo aberto é muito importante.
que no governo Lula temos retornado a isso, é importante para que o CNPq, inclusive, ajude o CNPq a dirigir suas ações no futuro. Presidente, estou pegando aqui por cima uma série de publicações de universidades federais e estaduais recentes, por exemplo, a Universidade Federal de Lavras, comemorando aí o recebimento de 27 bolsas de pós-graduação do CNPq, a Universidade de Brasília, a UNB, comemorando o recebimento de 7,8 milhões no edital de pós-graduação, eles não colocaram aqui em número de bolsas. E a Universidade Estadual do Maranhão, por exemplo, comemorando as primeiras bolsas do CNPq dentro do programa institucional de pós-graduação deles. O que difere como é que vocês fazem isso? Por que a Universidade do Maranhão está chegando a primeira vez e Brasília tem lá um programa robusto de quase 8 milhões? A gente sabe que mudou a metodologia lá em 2020, em vez de cotas, eram por programas. Como é que é feito isso? Pergunta muito importante, Ed, me mostra que conheces profundamente essa questão de como é o Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia, em particular da Bolsa, né? Anteriormente, o CNPq era como a CAPES. A CAPES ela dá bolsas, praticamente cotas fixas, para os programas de pós-graduação de todas as universidades. Cada programa, pega, por exemplo, a Unesp, desculpe-me, a Unesp em São José dos Campos tem alguns programas de pós-graduação que recebi uma cota fixa, né? Inclusive, a CAPES dá um aporte de recursos para as comissões de pós-graduação em diferentes programas. O CNPq, ele foi fundado não como missão primordial de dar bolsas. Na verdade, o CNPq, quando foi criado, não dava bolsas. Ele só dava recursos para fomento à pesquisa, para instalar laboratórios, fazer pesquisa de campo, viagem, etc., né? Ele passou a dar bolsa num período, agora não me recordo quando foi, que a CAPES teve dificuldade. O Ministério da Educação não aportava os recursos para a CAPES, então, para substituir a CAPES, o CNPq começou a aportar recursos de bolsa, né? Isso foi num crescendo que acabou tirando recursos de fomento e indo muito para bolsas. Então, no governo anterior, acho que foi até antes do governo Bolsonaro, agora não lembro bem, foi no governo Temer ou no Bolsonaro, né? Houve uma decisão do Conselho Deliberativo do CNPq. Bom, só para voltando um pouco atrás, ele começou a dar tantas bolsas, foi no governo Bolsonaro, né? E houve uma ameaça de acabar com o CNPq, fundi-lo à CAPES. Tá? Aí uma revolta muito grande da comunidade científica, o CNPq é uma agência de fomento de pesquisa, né? E aí houve a proposta de mudar o programa. Em vez do CNPq dar cotas fixas, como faz a CAPES, ela pedir às instituições, universidades, instituições de ciência e tecnologia, o institutos de pesquisas, como o INPE, né, que tinha um programa de pós-graduação, fazer um programa institucional de pesquisa, dentro do qual são incluídas as bolsas. Então, a proposta institucional. As universidades fazem isso, o SINP fazem. Isso foi uma mudança bastante forte. Eu mesmo estava no Instituto de Física na ocasião e eu fiquei chateado, porque mudou muito a maneira como estava sendo feito, porque as comissões de pós-graduação perderam, de uma certa forma, seu poder, e isso passou para as pró-reitorias de pós-graduação das universidades. Foi centrada nela. Bom, mas esse programa foi evoluindo assim, então o que fez o CNPq gradualmente foi reduzindo aquela cota de bolsas, que era uma cota fixa para o programa de pós-graduação, e colocando cada vez mais em programas institucionais. E esse ano, 2023, que foi a última chamada que fizemos, foi tudo para esses programas institucionais. Então, o que aconteceu é que muitos programas tradicionais e muito bons, na máxima nota da CAPES, 7, como a única universidade que reclamou fortemente foi a Universidade Federal do Rio de Janeiro, que alguns dos seus programas importantes na área de biologia, por exemplo, perderam bolsas, ficaram com muito bolsa, menos bolsa que tinham, né? E houve até, me aborrecer um pouquinho, que uma das professoras de lá escreveu uma carta para a revista Nature, dizendo que o CNPq tinha cortado recursos de bolsas, né? Porque diminuiu para eles, ela extrapolou para o Brasil.
o que não é verdade. O CNPq aportou mais de 270 milhões de reais em bolsa, criamos mais 1.000 bolsas de mestrado e doutorado, e o que aconteceu é que, como as outras instituições de pesquisa, como mencionaste de longe, né, tiveram projetos exitosos e ganharam bolsas. Então, muitas universidades que nunca tiveram uma bolsa do CNPq receberam bolsas. Mas isso, claro, que teve aquelas que tinham tradição, elas perderam um pouco. O INPE, aí em São José dos Campos, é um caso. O INPE tem programas de pós-graduação excelentes, né? E ficou com um número muito reduzido de bolsas, porque ele tem pouco programa de pós-graduação, porque foi delimitado um número máximo de bolsas que a instituição podia pedir, baseado no número de cursos de pós-graduação que elas tinham. E isso realmente prejudicou algumas instituições. Isso está sendo reparado. O CNPq está lançando agora uma chamada especial para as unidades de pesquisa do MCTI, o INPE, por exemplo, para atender bolsas dele. O famoso INPA, do Rio de Janeiro, Instituto de Matemática Pura e Aplicada, por exemplo, ficou com uma bolsa de doutorado. Isso não é aceitável. Então, nós estamos corrigindo isso daí, né? E na próxima chamada que nós vamos lançar, nós vamos definir o número máximo de bolsas que a instituição pode pedir, não só com base no número de cursos de pós-graduação que elas têm, mas também na nota CAPES que esses cursos têm, no número de alunos que eles têm. Vai ser um pouco mais balanceado. Mas será sempre projeto institucional. De fato, nós queremos que as bolsas do CNPq, que são muito menos que da CAPES, acabem chegando a instituições nos lugares mais remotos do país. Muito bem, estamos terminando aqui, ficando quase sem tempo. Doutor Galvão, queria que o senhor falasse um pouco sobre essas chamadas que vocês abriram recentemente para o fomento aí de programas para divulgação científica relacionada à 21ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. E também, se der tempo, sobre empreendedorismo e inovação, que teve prazo prorrogado. Essa chamada, nós tivemos recursos aportados por uma nova secretaria que tinha sido extinta no governo Bolsonaro, mas foi recriada no governo Lula, no MCT, de divulgação científica e todas as atividades de também, como é que se chama, em inglês chama outreaching, né, de ir para mostrar a ciência para fora. E essa secretaria, o secretário é um grande amigo meu, o ex-senador Inácio Arruda, né? Então, nós temos uma colaboração muito grande com ele. Ele colocou mais recursos para a chamada da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que é importantíssima, né? É impressionante como muitos alunos são atraídos pela ciência, participando dos experimentos que tem nessa semana, tem um efeito de motivar jovens para a ciência extremamente forte. Então, alocamos mais recursos com auxílio da Secretaria do senador Inácio Arruda, né? E também, como disse, a preocupação do governo muito grande com essa questão de empreendedorismo, né? E no passado, não havia maneiras de ter recursos separados para eventos e empreendedorismo. Então, o secretário que cuida dessa área no MCTI, no Ministério de Ciência e Tecnologia, o Guilherme Calheiros, despertou para esse problema, né, em acordo conosco. Então, resolvemos lançar uma chamada para eventos de empreendedorismo, né? Isso é muito importante para que os jovens possam participar, inclusive jovens cientistas, doutores, que no trabalho de doutorado acabam descobrindo que talvez seja melhor fazer uma startup, fazer aquilo que ele fez, tornar uma empresa, como temos vários exemplos em São José dos Campos, né, de startups que saíram do próprio INPE, do CTA. E faltava isso. Então, nós lançamos essa chamada, o prazo de apresentação das propostas foi prorrogado em virtude do que aconteceu no Rio Grande do Sul, né, porque nós queremos trazer também os empreendedores do Rio Grande do Sul, propostas de eventos, e vai ser uma chamada muito interessante, que é a primeira vez que é lançada. Tá certo, quero agradecer demais a participação do presidente do CNPq, Ricardo Magnus Galvão. Muito obrigado por senhor ter atendido ao nosso convite. Estamos aqui à disposição do CNPq para divulgar qualquer coisa e a gente vai tomar a liberdade de convidar o senhor mais uma vez, viu? Muito obrigado.
Obrigado pelo convite, uma satisfação sempre falar com vocês. O programa Brasil Consciência de hoje vai ficando por aqui. Você que quiser conferir todo o conteúdo produzido pelo CineCT, tem o nosso canal no YouTube à disposição, além da própria página da TVT. A gente volta na semana que vem com mais uma atração inédita para vocês. Tchau, gente. Um abraço.